Bom dia, meus amigos. Eu sou Antônio Martins de Farias. Hoje são 24 de julho de 2026. Eu sou um analista institucional, né, com visão democrática. Meu compromisso pessoal é com a democracia. Pois é, hoje eu falo assim: a inteligência artificial está no banco dos réus ou somos nós? A tecnologia evolui, a responsabilidade continua sendo humana, né? Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Nos últimos dias, li uma notícia que me chamou a atenção. Diversos tribunais brasileiros, né, eles passaram a aplicar sanções a advogados que apresentaram petições elaboradas com auxílio da inteligência artificial, normal, contendo erros graves, citações de julgados inexistentes ou fundamentos que jamais fizeram parte da jurisprudência. Ao tomar conhecimento da notícia, né, muitas pessoas podem concluir rapidamente: está vendo, a inteligência artificial é perigosa, mas será que realmente é a conclusão correta? Será que devemos, né, colocar a inteligência artificial no banco dos réus? Ou será que o verdadeiro julgamento, né, deve ser feito sobre a forma como nós, humanos, estamos utilizando essa extraordinária ferramenta? Sobre isso é o que eu gostaria, né, de falar, de conversar com vocês hoje, né? Isso é muito importante. Ao longo da história, né, praticamente toda grande inovação, né, a gente provocou medo, né? A imprensa de Gutenberg, quando ele descobriu a máquina de escrever, a máquina a vapor, quando descobriram um motor que tiraram a força humana para a força motriz, né? Muitos ingleses saíam às ruas quebrando as oficinas, quebrando as máquinas, porque eles achavam que as máquinas iam tirar o emprego deles. E hoje, no tanto, né, as máquinas estão aí, né, e a eletricidade, né, a eletricidade foi um assusto, foi um fenômeno, né, ao automóvel, né, o rádio mudou o mundo, né, veio a televisão, acabou com o rádio continua. Aí veio a internet vai acabar com o rádio, com a televisão, agora a inteligência artificial, né? Todas elas despertam preocupações, e é claro que isso com muita justiça, isso é natural, que a gente tenha essa preocupação, né? Toda inovação, ela modifica hábitos, modifica profissões, modifica relações sociais. E não podemos negar, eu não tenho um trabalho aqui feito, eu não tenho uma estatística, mas não podemos negar que nosso comportamento humano mudou muito com o surgimento das redes sociais, do YouTube, né, do Instagram, do TikTok. As pessoas não se comunicam mais frente a frente, olho no olho. Elas não se preocupam mais com o outro do seu lado. Ainda outro dia eu estava conversando com um motorista de táxi, esse é o exemplo, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. E uma moça entrou no Toyota, desculpa, não é táxi, que é táxi, né? Faz o papel de táxi. O Toyota aqui todo transporte aqui né, é de Toyota. E ela entrou usando o celular, continuou lá digitando, ela ia para uma cidade de Toritama, que fica totalmente contrária a Taquaritinga do Norte. E ela só foi perceber que estava em Itaquaritinga do Norte quando ele chegou no ponto final, em Itaquaritinga do Norte. Boa, Sandro, você vai ficar aqui? Eu disse, não, eu quero ir para Toritama. Olha, estava a uns 70 quilômetros da cidade dela. Isso é um fato real. Porque ela não teve, ele esqueceu de perguntar ou avisar quando ela entrou no Toyota que ia para Taquaritinga. Ela achou que aquele Toyota passava em Toritama e quando chegasse em Toritama ela se entreteu tanto no celular que só foi perguntar quando chegou em Taquaritinga. Isso é uma mudança. Toda inovação, ela modifica hábitos, profissões e relações sociais. Entretanto, existe uma pergunta que poucas pessoas fazem. A tecnologia cria o problema ou amplia aquilo que o ser humano já faz? Né? A inteligência artificial, gente, ela, por mais avançada que seja, ela não tem consciência. Né? Ela não pensa como o ser humano.
ela não possui consciência, né? Ela não possui ética, ela não possui caráter, ela não tem culpa, não possui intenção. Ela trabalha com probabilidades estatísticas, né, baseadas em enormes quantidades de dados que ela recebe. Ela pode produzir respostas excelentes, pode resumir livros, pode localizar jurisprudência, pode auxiliar pesquisa, pode acelerar trabalhos intelectuais, mas também pode errar. Ela própria reconhece isso. Se você conversar com LLM, que é um modelo de inteligência artificial, ela diz: eu erro, eu não sinto, né? Eu tenho um exemplo que um modelo de IA me deu, né? Ele disse: você que gosta de ler, chega numa livraria, numa biblioteca, e vem milhares de livros, mas digamos que você tivesse uma inteligência de, em segundos, fazer um resumo de todos os livros, né? Eu agiria rápido, mas só que ela, se eu me emociono, ela não se emociona, porque ela é uma máquina, né? Ela não pensa, ela não tem, a IA não vai, ela não vai ter uma consciência, porque essa questão nossa, humana, é a fase final. Nós temos uma coisa chamada espírito, que até agora a gente não entende, eu não estou levando para o lado religioso, mas essa essência que só o ser humano tem, não vai ser copiado por a maior avanço que seja a inteligência artificial, ela vai ter uma consciência, um pensar como eu estou pensando. Como eu já tirei do roteiro aqui, para contar a história da moça que entrou no Toyota, que ia para Toritama, foi parar em Taquaritinga, né? Porque eu tenho essa capacidade. Eu lembrei dessa questão da biblioteca, da grande biblioteca, que eu entro numa grande biblioteca e me emociono. Eu posso ler todos os livros, mas a IA, a inteligência artificial, se ela entrasse numa biblioteca, claro que ela não vai entrar porque ela não tem vida, ela não anda, ela é uma máquina. O que acontece? Ela não vai sentir, ela não vai se emocionar, porque ela não foi preparada para isso. Ela é uma máquina, ela só faz cálculo, só faz estatística, né? Portanto, quem utiliza a IA, né, a inteligência artificial, deve compreender que ela não substitui raciocínio humano, né? Nós nunca vamos ser substituídos, porque sempre haverá um direito, uma fase final. É o ser humano que vai decidir como quer que a IA trabalhe. Ela pode fazer tudo, menos ter a palavra final, porque a palavra final é o sentimento humano. O caso específico, na advocacia, o tema ele merece uma reflexão. Por que eu trouxe? Porque eu sou advogado e me preocupa. Como o advogado, gente, a gente presta um compromisso perante a Ordem dos Advogados do Brasil, assume deveres éticos, representa interesses de terceiros. A sua assinatura possui, nossa assinatura, né, para não ser, ou a sua assinatura possui um valor jurídico. Quando uma petição é protocolada, quem responde por seu conteúdo é o advogado, não é o computador. E o programa não é inteligência artificial, é o profissional que assinou aquele documento. A responsabilidade continua sendo de um advogado, do ser humano. Não adianta o advogado tentar, como foi um caso que eu li no Estadão, que eles colocaram arquivos embutidos em segredo, que ele quando era, não sei qual era a mecânica, que eles, quando o juiz manifestava-se nos autos, ele tinha uma petição pronta, ele tinha um despacho pronto, favorável ao advogado. O juiz nem decidia e já havia uma decisão. Isso é fraude, né? Então, esses advogados têm que ser advertidos, têm que ser suspensos, né, pela Ordem dos Advogados. Ah, a culpa é da OAB? Não, a culpa é da ética, ou aquele advogado não aprendeu ética, ele faltou aula de deontologia na faculdade. Porque eu me lembro que a minha professora de deontologia, que dava lá como a gente se comportar como advogado, ela se preocupava até com a forma como a gente se vestia, ela ensinava tudo. Professora Lourdes, muito obrigado, esse reconhecimento que a senhora me educou. Se eu não sou um bom advogado, eu não me comporto ética, moralmente, não foi culpa da senhora, a culpa é minha, porque a senhora me ensinou muito. Então, todos os 50 alunos que assistiram a aula com a professora Lourdes lá na Mackenzie, no Rio de Janeiro, aprenderam ética, aprenderam como ser correto, aprenderam a respeitar os direitos humanos.
Agora, se na vida do dia a dia ele não assume, a culpa não é da professora, nem da faculdade, nem da OAB, é do advogado. Né? Eu acho que, gente, a IA, por mais inteligente que ela seja, por mais competente que ela seja, ela não vai fraudar processo. Né? A inteligência artificial não acorda pela manhã pensando em enganar um juiz, que ela não dorme. Ela não deseja obter uma vantagem ilícita, porque ela não sabe o que é. Ela não sabe o que é. A inteligência artificial, ela não sabe se erra. Ela não tem a vontade, ela não decide. Ela vai dizer as palavras, a coordenar as palavras, fazer o sentido, o melhor sentido para aquela. Ela faz uma proporcionalidade, uma plausibilidade. Então, quem frauda somos nós, seres humanos. Nós é que podemos enganar a IA, se bem que já tem artigos dizendo que a IA nos engana. Eu concordo, em parte, porque ela pode ter, ela conhece o seu pensamento, por exemplo, a IA o modelo de IA que eu uso já conhece o meu pensamento, já conhece a minha linha de raciocínio. Então, quando eu peço alguma coisa, ela já foca dentro daquilo que é a minha ideia, que é bom, que eu mantenho a coerência, mantenho a ética, mantenho a moral. Agora, se eu usei de má fé, a IA vai talvez me dê aconselhamentos de má fé. Então, tudo é depender do homem. A IA é muito importante, mas ela não amanhece o dia, hoje, 24 de julho, daqui um mês é 24 de agosto, acho que foi o dia que Getúlio Vargas se suicidou, né? Muda a história da República, do Brasil. Eu posso até escrever um documento que foi no dia 25 de julho, né? De agosto, mas acho que foi 24 de agosto, não sei, nem você sabendo. Mas não é a culpa da IA, é eu que introduzi um dado errado no IA, na inteligência artificial. E ela, né, ela vai trabalhar atendendo aos meus desejos, mas ela não vai fraudar, ela não vai errar o processo. Quem vai enganar sou eu, o advogado. O advogado tem que saber, ela não possui interesses pessoais, nunca vai ter. Como eu falei no início, a inteligência artificial, o modelo de inteligência artificial nunca vai ter uma vontade. Ela mesmo já me falou. Como ela própria admite o erro. Então veja quem é importante. Quem eventualmente tenta utilizar informações falsas para favorecer uma causa é uma pessoa. É um advogado que burla. É o advogado que manda induzir o juiz Porque são bilhões de jurisprudência, gente, que temos no Brasil e no mundo. Aí o advogado manda ela produzir uma coisa falsa, ela vai produzir. Entendeu? É difícil, mas a culpa não é da máquina, nem a culpa é do modelo de inteligência artificial. Portanto, não devemos confundir erro tecnológico com desvio ético. A IA pode errar porque ela no processo de treinamento ela recebeu um valor, uma palavra com determinado valor, ela, por causa da cultura, por causa dos costumes, da história, ela pode ter outra conotação ou outra denotação, mas isso não é culpa da IA, é culpa da sociedade. Né? Porque quem responde pelos erros, mais uma vez, estou sendo repetitivo, é o ser humano, mas a gente precisa de focar isso. São coisas completamente diferentes, né? A máquina ela pode errar, mas quando a IA erra, não é culpa dela. Ela não erra porque quis, ela não teve o dolo, ela não teve a vontade, é diferente. Ela pode cometer o erro, mas ela não sabia que estava errando, porque ela recebe treinamento, né? Ela aprende com treinamento, né? Assim vale para as profissões. O problema não pertence apenas ao direito. Um médico que utiliza o IA deve conferir o diagnóstico, o engenheiro deve revisar os cálculos, o contador deve conferir seus lançamentos, um jornalista deve verificar as fontes, um professor deve confirmar as informações. A tecnologia é auxílio. A IA é auxílio, ela não é o instrumento final. A palavra final é nossa. A responsabilidade é do ser humano, ela permanece. A IA ela só vai nos trazer informações rápidas.
O verdadeiro desafio da nossa geração, né, essa geração Z, como eles falam, que é uma geração que diz que está revoltada com o IA, porque vai tirar emprego e não sei o quê, isso é uma preocupação que merece respeito e avaliação. Talvez esse seja o maior desafio do século XXI, né? O século XXI nós já passamos pela Covid-19, mais ou menos na mesma época, um século antes, tivemos a questão da gripe espanhola, que matou boa parte de muitos europeus, né? Depois nós tivemos a Covid-19, que afetou o mundo todo. E agora, no século XXI, caminha para essa nova de informação que é a inteligência artificial. Talvez seja o maior desafio, né, dessa geração, né? Estamos investindo bilhões de dólares, né, no desenvolvimento de inteligência artificial. Só se fala nisso, né? Não tem outra. Os jornais só falam nas chamadas big techs, nas grandes empresas americanas, a briga entre Estados Unidos e China pelo monopólio da IA. Né? Porque, de fato, gente, a inteligência artificial, ela corre muito rápida e ela pode significar um perigo. Mas será que estamos investindo com a mesma intensidade na formação ética das pessoas? Esse é o grande problema. Você vê, a guerra, né, que nós estamos vivendo, Ucrânia, Rússia, Irã, Estados Unidos, a gente vê que é falta de ética, falta de moral. Dos dois lados, né? Tanto o governo americano e Israel que invadiram o Irã, que estava quieto, e agora o Irã também. Ah, lá, fecha o Estreito de Hormuz. Ah, fecha. Não, nenhum está certo. Como foi Aristóteles que disse que não existe confronto, não existe má fé ou uma coisa mal ou ruim, existe o confronto de dois bens. Né? Tanto o Irã merece respeito, quanto Israel e os Estados Unidos. O que está em confronto é uma ignorância, é uma raiva, é um ódio que foi implantado há séculos que ninguém sabe como resolver. Né? Então a IA não vai interagir com esse ódio. A IA vai fazer ferramentas, né, desenvolver trabalhos que nos auxiliem, para o bem ou para o mal, vai depender do contexto que a gente use. Porque é uma ferramenta extremamente poderosa nas mãos de alguém despreparado, gente, pode produzir enorme prejuízo. Esse é o meu temor. Por que eu insisto em estudar IA e falar de IA nos meus vídeos? Porque eu me preocupo com a quantidade do analfabetismo que será gerado por causa dessa nova tecnologia. Eu vejo sempre, já cansei de falar, né, das pessoas, dos idosos em frente ao banco, né, aqui em Santa Cruz de Capibaribe, humilhados na chuva, no frio, e só 10 horas que vão, eles chegam 6 horas da manhã, não sei porque as feiras aqui são de madrugadas, aí eles chegam 6 horas da manhã no banco, fica até às 10, esperando que um funcionário venha para digitar lá, botar o cartão na máquina e pedir para ele digitar a senha, porque eles são analfabetos. Aquilo devia ser uma vergonha se o prefeito, sabendo daquilo, seria vergonha, porque aquilo foi culpa do prefeito, de todos os prefeitos que passaram, que não resolveram, que não investiram em educação, né? Dar uma demonstração para aquelas pessoas que elas podiam muito bem aprender a usar um caixa eletrônico. Mas, infelizmente, com a IA vai ser a mesma coisa. Porque a ferramenta a ferramenta ela não é má, agora depende da utilidade e da instrução que a gente tenha para receber. Você vê a IA, os modelos já estão entrando nas empresas, mas eles são, vamos dizer, uma palavra difícil. Você hoje vai encerrar uma conta de telefone, uma conta, for conversar com o seu banco, você não consegue mais. Por exemplo, as companhias de eletricidade, se você vai dizer, olha gente, eu estou sem luz na minha rua, ela não entende, porque é um IA, é um modelo de inteligência artificial, que se eu disser que está faltando luz na minha rua, para ela não quer dizer nada. Então ela diz, não foi possível entender a sua mensagem, volte mais tarde. Né? Porque é o que ela sabe fazer. Não é a culpa é da empresa da energia elétrica que coloca um IA que não sabe o que o usuário quer. Né? A minha internet, quando cai, é um desespero, porque eu vou falar com eles e eles toda hora de você, porque estou sem internet, não, eu tenho que decorar o que é a IA da empresa que eu tenho internet, sabe? Eu não sei, a não ser que eles me mandassem um boletim, diz, olha, você tem que perguntar isso, mas não.
Você vê hoje, nos grandes sites, você não se comunica, porque você digita a sua vontade, mas a IA não entende o que você quer dizer. Aí diz que você que não entendeu, que você volta mais tarde, ou seja, para enganar, né? Infelizmente, né? Mas, gente, o que está faltando é a IA, ela exige profissionais melhores, né? Curiosamente, quanto mais avançada a tecnologia se torna, maior passa a ser a responsabilidade humana, né? Hoje, um advogado precisa dominar o direito, precisa compreender tecnologia, precisa saber pesquisar, precisa verificar fontes, precisa conhecer limites, precisa ser senso crítico. Ou seja, mil atribuições para o advogado. Porque antigamente o advogado só sabia pegar uma máquina de escrever, né, e fazer uma petição e colar e pedir, fazer citações. Hoje não, ele tem que entender de tudo isso. Porque a inteligência artificial ela não diminui a importância do profissional, mas ela aumenta a responsabilidade. Né? Ela traz vantagem? Traz. Você faz uma petição, você tem recursos, né, que são úteis. Não estou dizendo que ela não busque proibir a internet, a IA de buscar citações. Não. Agora, você precisa conferir a fonte, né? Uma reflexão, né, além do direito, né? Talvez estejamos diante de uma grande oportunidade, né? A inteligência artificial, poderá eliminar aquelas tarefas repetitivas, né, que você faz. Poderá ampliar nossa produtividade, sem dúvida, poderá democratizar o acesso ao conhecimento, porque com a IA, qualquer pessoa pode aprender sobre tudo. Não tem essa. Porque antigamente os livros e os professores eram para poucos, né? O acesso à educação era para poucos, né? Geralmente aqui no Nordeste, por exemplo, uma família rica fazia um filho advogado, uma filha professora ou freira, um filho advogado ou juiz, porque ele tinha o poder eclesiástico, ele tinha o poder jurídico, ele tinha o poder político. Né? Então o filho era professor. Agora, qual era todo mundo que tinha acesso à escola? Não. Não, era só aquela elite, né? Aquela elite rica, né? Você vê aqui, isso está em Gilberto Freire, você vai achar a família patriarcal, né? No Brasil, a sociedade patriarcal, né? A Casa Grande Senzala, você vai ver isso, tudo isso. Eu não estou falando besteira. Hoje não. Hoje qualquer pessoa com um simples telefone celular pode aprender sobre tudo. Só entrar na IA, num provedor desse de inteligência artificial, você aprende sobre tudo. Agora, sempre interessante você confirmar a fonte, porque nem tudo que a IA te diz pode ser verdadeiro. Então você tem que confrontar com livros, confrontar com um amigo, perguntar para você não sair. E outra coisa, a IA não é fonte de informação. Isso eu aprendi na IA. Não, porque a inteligência artificial não é fonte, ela é instrumento. A fonte está nos livros, nos jornais, nas revistas, nas associações de moradores, nas associações de classe, que tenham comprovar o que você está falando. Né? Nenhuma máquina, gente, por mais avançada que seja, ela vai substituir a honestidade, a prudência, a consciência, a responsabilidade moral. Esses valores continuam pertencendo exclusivamente ao ser humano. Tá? Por maior que seja o avanço tecnológico, a ética, moral, o comportamento, a honestidade é do ser humano. A máquina não tem esse compromisso. Agora, todo mundo pode, sabendo bem utilizar de forma tranquila esse instrumento para o bem. Né? Gostaria de encerrar, gente, deixando uma reflexão. Né? Não devemos ter medo ou temer a inteligência artificial como se ela fosse uma inimiga da humanidade. Não. Também não devemos tratá-la como uma solução milagrosa para todos os nossos problemas. Ela não vai resolver. Muita gente está usando ela como médico, como adivinhação, mas isso não resolve. Ela é uma ferramenta extraordinária, poderosa, capaz de transformar profundamente a sociedade. Ela vai transformar, como eu falei, nosso comportamento humano mudou. A gente só vive falando com outro distante, mas não com o nosso vizinho, com o nosso próximo, né?
mas ela continua sendo apenas uma ferramenta. O verdadeiro desafio nunca vai construir máquinas inteligentes, por mais que seja. Eu vi hoje tem uma grande empresa que ela está construindo um computador que funciona com inteligência artificial sem conexão com a internet. É uma tecnologia muito importante, mas não vai tirar aquela máquina mais avançada, no computador mais avançado, não vai tirar conhecimento do homem. O homem tem que estar ali no meio, no final, sendo a palavra final, né? O verdadeiro desafio, gente, sempre foi formar seres humanos responsáveis para utilizá-los, porque sem a responsabilidade, sem o interesse, a inteligência artificial não tem serventia nenhuma. Porque uma sociedade não será melhor apenas por possuir tecnologias mais avançadas. Isso não vai melhorar a sociedade. O que aumenta a sociedade, o que melhora a sociedade é honestidade, é ética, é moral. A inteligência artificial só será melhor quando essas tecnologias estiverem nas mãos de pessoas comprometidas com a verdade, com a ética, com a justiça e com a dignidade humana. Como advogado, eu aprendi que a confiança é um dos pilares do direito. Como cidadão, acredito que ela também deve ser um dos pilares da nossa tecnologia. A IA deve ser um dos pilares da tecnologia. Que possamos, portanto, gente, acolher a inteligência artificial, adquirir o conhecimento da inteligência artificial com entusiasmo, mas nunca abrir mão daquilo que nos torna verdadeiramente humanos. A consciência, né? Verdadeiramente humana, a consciência, a responsabilidade e o compromisso com a verdade. Né? A IA não é um mundo para você sair mentindo. Eu vi na IA. Não, IA não tem. Se alguém lhe disser que leu na IA, ou a IA lhe disse, ela está errada, porque a IA não diz nada, ela é um instrumento, é uma máquina. Né? Aqui eu quero agradecer demais a vocês, tá? Mais uma vez, já estou dentro do tempo que eu programei. Muito obrigado. Essa reflexão, Deus ilumine a todos, né? Até o nosso próximo vídeo. Né? Eu gostaria apenas de encerrar com o seguinte. Isso aqui eu copiei, eu achei interessante. Eu vou ler, tá? A inteligência artificial pode escrever uma petição, mas jamais poderá assumir a responsabilidade pela assinatura. Enquanto houver justiça, a responsabilidade continuará sendo humana. Tá? Esta frase, gente, é muito interessante, porque ela mostra que, por mais avançada que seja a tecnologia, a honestidade, a ética, a moral não vai ser desprestigiada, não vai ser encerrada, porque enquanto existir ser humano, ele será soberano, ele será importância, porque nós temos Deus, nós somos criação de Deus. Filhos de Deus. Né? Que você tem uma religião, que você não tenha, que você creia, que não creia, não importa. Nós somos obra de Deus. Portanto, nós somos únicos, nós somos especiais. As máquinas, a inteligência natural, a linguagem natural é a criação do homem. Mas a obra de Deus, ela é perfeita. Deus nunca vai tirar da gente essa capacidade de discernimento, do reconhecimento. Agora é preciso que a gente tenha ética, a gente saiba respeitar o próximo, perdoar o próximo, para que a nossa vida seja melhor usufruída, vamos dizer assim, vivida com a inteligência, com o poder da tecnologia. Para vocês, um bom final de semana, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Muito obrigado.